Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x de um gigante do nosso mercado, o XP-Malls, o famoso XPML11. A gente vai mergulhar fundo no último relatório mensal para entender o que os números estão dizendo sobre a saúde e a estratégia desse fundo de shoppings. Vamos começar essa análise. Bom, para começar a entender o XPML11, a primeira coisa é essa aqui, a qualidade dos ativos. A gente não está falando de um shopping qualquer. O foco do portfólio são empreendimentos de altíssimo padrão. E essa imagem já dá uma boa ideia do nível de excelência que o fundo procura. E para a gente ter uma noção da escala, é só olhar para esse número. O patrimônio líquido do fundo passa dos 6,3 bilhões de reais. É, sem dúvida, um verdadeiro peso pesado no mercado de fundos imobiliários. E todo esse tamanho se reflete, claro, na popularidade. O fundo já tem quase 680 mil cotistas. Isso mostra não só a confiança do mercado, mas também o tamanho gigantesco da sua base de investidores. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai conhecer melhor esse gigante, depois passamos pelos destaques do mês, mergulhamos nos indicadores, colocamos tudo na balança e, por fim, chegamos ao nosso veredito. Então vamos lá. Começando pelo básico, né? O que é e o que faz o XPMOLs? Entender a estratégia dele é a chave para a gente conseguir analisar os resultados depois. A estratégia do fundo é dupla, e isso é muito importante. De um lado, ele está focado em gerar renda com o aluguel das lojas, o famoso pinga-pinga mensal. Do outro, ele também busca ganhar capital, ou seja, lucrar com a compra e a venda dos próprios shoppings na hora certa. É uma mistura de renda com crescimento. Agora vamos para o que todo mundo quer saber, os resultados. Como é que foi o desempenho do XPML11 de acordo com o último relatório? Vamos ver os números? Olha, o que chama atenção aqui é a comparação. O XPML11 entregou uma rentabilidade de 2,57% no mês. Isso significa que ele superou tanto o IFIX, que é o principal índice dos FIIs, quanto o CDI líquido, ou seja, começou o ano muito bem. Outro indicador que brilhou foi o Same Store Rent, que é o aluguel nas mesmas lojas, sabe? Ele subiu 4,3%. Traduzindo, isso quer dizer que o fundo conseguiu ganhar mais dinheiro com os mesmos espaços que ele já tinha no ano passado. É um sinal bem claro de saúde operacional e ajuda a explicar a taxa de vacância baixíssima do portfólio. E na mesma linha, as vendas nessas mesmas lojas, os Same Store Sales, também cresceram, mesmo que um pouquinho menos, 0,5%. Isso mostra que o movimento continua, o pessoal segue comprando nos shoppings do fundo, o que faz a roda toda girar. E aqui, uma pausa rápida. Se essa análise está sendo útil, não esquece de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar para mais gente que se interessa por esse tipo de conteúdo. Valeu pelo apoio! Certo? Agora é hora de ir mais fundo. Vamos analisar aqueles indicadores que mostram o valor, o risco e o potencial do fundo, como o P sobre VP, o endividamento e, claro, a vacância e os dividendos. Bora mergulhar nesses números. Vamos começar pelo famoso P sobre VP. Pensa nesse indicador como um termômetro. Ele simplesmente nos mostra se o preço da cota lá na bolsa está mais caro ou mais barato do que o valor contábil de tudo que o fundo tem dentro dele. Ok, vamos à conta. Com a cota negociada a 110,75 e o valor patrimonial em 108,16, o PI sobre VP fica em torno de 1,02. Isso significa que o mercado está pagando um pequeno prêmio, um ágio de uns 2% sobre o valor dos ativos. É um sinal de otimismo, mostrando que o mercado enxerga valor na qualidade do portfólio e espera um crescimento. E por falar em crescimento, vamos tocar num ponto importante, o endividamento. A própria gestão do fundo diz que usa a dívida como uma ferramenta estratégica. Essa citação do relatório deixa claro que as dívidas foram feitas para comprar mais ativos de alta qualidade para melhorar e diversificar o portfólio. Ou seja, é uma dívida usada para crescer. Outro ponto fortíssimo é a liquidez. Com uma média de mais de 15 milhões de reais negociados por dia, é muito fácil comprar ou vender cotas do XPML11. Mas vale notar que teve uma queda de 13,6% nesse volume se a gente comparar com o mês anterior. É algo para ficar de olho nos próximos relatórios. E os dividendos, hein? Para garantir que os pagamentos sejam mais estáveis, o XPML11 tem uma estratégia bem inteligente. Ele investe em outros fundos como o Omni e o Newmall, que acabam funcionando como uma espécie de reserva de lucro. Isso ajuda a suavizar as altas e baixas da receita do varejo e a entregar um rendimento mais previsível. O dividend yield dele, claro, precisa sempre ser comparado com o do setor. Certo, depois de olhar tudo isso, chegou a hora de colocar na balança. O que a gente pode tirar de ponto forte
e de ponto de atenção dessa nossa análise? Bom, do lado positivo da balança, o que pesa bastante é um portfólio de altíssima qualidade com vacância baixa, um desempenho que bateu o mercado no mês, liquidez muito alta e uma estratégia bacana para manter os dividendos consistentes. Já do lado dos pontos para a gente ficar de olho, temos o endividamento, que, apesar de estratégico, precisa de monitoramento, a queda recente no volume negociado e o fato dele estar sendo negociado com um leve prêmio no P sobre VP. E para fechar, o que tudo isso nos aponta sobre o futuro? Qual é a grande aposta, a estratégia principal dos XPMOLs daqui para frente? E olha, essa frase do relatório resume a tese do fundo de uma forma brilhante. A ideia é que o consumidor de hoje é muito mais exigente. Ele não quer só fazer compras, ele quer ter uma experiência. E essa tendência favorece exatamente o tipo de shopping que o XPML11 tem no portfólio. E isso não é só papo, não é só teoria. É só olhar para ativos como Catarina Fashion Outlet ou Shopping Cidade de São Paulo. Eles são a cara dessa estratégia. Não são só lugares para comprar. São verdadeiros destinos que oferecem uma experiência completa, com marcas desejadas e um ambiente super premium. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Num mundo com um consumidor cada vez mais seletivo e com o crescimento do varejo online, será que essa aposta em shoppings premium, focados na experiência, é o caminho certo para o futuro? Bom, os números do XPML11, pelo menos por enquanto, parecem indicar que sim.